Vamos começar. Boa tarde a todos. João Batista, do IBTS, Instituto Brasileiro de Telas Soldadas. Hoje nós estamos fazendo aqui uma primeira live do Instituto, diretamente de um streaming do Instituto, né? E esse primeiro tema que a gente achou que seria bom para a gente poder trabalhar hoje seria os pisos industriais, conceitos de projeto e execução, né? É um tema que chama bastante atenção e nossa apresentação deve durar algo em torno de 1h30, mais ou menos, né? Eu não consigo ver as questões que vão aparecer durante a minha apresentação, de modo que eu possa fazer a resposta, dar as respostas ao final da minha apresentação. Ok? Então, vamos começar. Uma coisa que é muito importante, se a gente quer uma obra bem executada, uma obra de sucesso, né? Essa situação ela se sustenta em 3 pilares. Um deles é o projeto, né? O outro são os materiais, um outro pilar desse tripé, e um terceiro pilar, ele se refere exatamente à parte de execução, né? Portanto, um projeto bem detalhado, um projeto bem dimensionado, é fundamental para que a gente tenha uma obra de sucesso, né? Os materiais, conforme especificado em projeto, e, evidentemente, uma mão de obra que seja capacitada e que tenha conhecimento daquilo que está executando, né? Se um desses 3 pilares apresentar algum tipo de problema, com certeza essa obra nossa terá algum tipo de problema, né? E de modo que é fundamental que a gente detenha, né, atenção aos 3. Muito bem. A aplicação de um pavimento rígido. Nós temos 3 tipos de pavimentos, né? O que nós chamamos de pavimento rodoviário, são as rodovias estaduais, federais, os pavimentos urbanos, que são as avenidas, as ruas, né? Os pavimentos industriais, que no Brasil a gente convencionou chamar de piso industrial, são os pisos de depósito, de shopping, de pátio de manobra, isso é tratado como sendo um piso industrial, né? Mas é um pavimento industrial. E os tipos de pavimentos industriais que nós temos, né, em termos de solução, é o concreto simples, que não possui nenhum tipo de armadura, o piso de concreto protendido, em cordoalhas, pode ser de aderência, pode ser engraxadas, né? Os pisos com reforços de fibras, que pode ser sintética ou metálicas, né? E os pisos de concreto, que é o tema que nós vamos, sobre o qual nós iremos conversar hoje, né? O piso de concreto, ele se subdivide em 3 soluções. Aquilo que nós chamamos de um piso com armadura de retração, nós vamos falar sobre esse assunto especificamente. Os pisos com armadura simples, porém com função estrutural, né? E os pisos com armadura dupla, ok? Os materiais que constituem essa solução é a tela soldada,
o espaçador soldado e as barras de transferências, e nós iremos falar de cada item deste aí, ok? As vantagens que o piso armado oferece. Você tem um controle efetivo da fissuração, que muitas vezes é provocado pela retração plástica, né? Então você tem o controle, um melhor controle da fissuração. Você tem a manutenção da planicidade do piso em função de você ter esse controle do processo de fissuração. Você tem uma menor espessura da placa, exatamente por você atribuir à armadura uma função que anteriormente era do concreto, né? Nós podemos ter placas maiores, e isso quer dizer números menores de juntas, né? A junta é uma situação da qual a gente não tem como escapar, ok? Ela é necessária em um piso para que esse piso trabalhe, ok? Os componentes de um piso. Nós temos aí as juntas de encontro com estruturas, nós vamos falar sobre cada item deste, a subbase, as barras de transferência de carga, a espessura de placa, a lona que faz o isolamento entre placa de concreto e subbase, reduzindo o atrito entre as duas estruturas, e as juntas de construção ou junta cerrada. Então, esses são os componentes de um piso industrial. No que se refere à paginação de um piso, né, ao posicionamento de uma junta, quem estabelece essa orientação são o alinhamento de pilares, né, onde no alinhamento de pilar se posiciona essas juntas, né? E muitas vezes também base de máquina, grelha coletadora de fluidos, né? De água ou de qualquer outro fluido, e qualquer outra interferência que a gente tenha, e um piso é o que vai fazer a orientação do posicionamento das nossas juntas, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, a gente consegue observar que no lado esquerdo nós temos uma placa que está em processo de cura, né? Você vê o alinhamento de pilar definindo o posicionamento dessa junta longitudinal. Aqui no meio nós temos uma placa armada, porém ainda não concretada, e ao lado direito nós temos uma placa que já está concretada, e a gente observa novamente aqui o alinhamento, né, dos pilares, aonde se posicionou a outras juntas. Então nós temos 3 placas, né, e as juntas orientadas pelo alinhamento de pilar. Porque uma coisa desagradável num piso é a gente ter um pilar posicionado no meio de uma placa. Isso é um problema muito grande para o piso, ok? Muito bem. Quando a gente fala em dimensionamento de piso, uma coisa que a gente não vai abordar aqui hoje é exatamente o conceito de dimensionamento de piso, mas para que ele seja um dimensionamento correto, é necessário o projetista saber exatamente qual é a destinação desse piso, né? Ele vai ser um depósito, ele vai ser uma oficina, ele vai ser uma loja, ele vai ser um pátio de estacionamento. Qual é a destinação deste piso? Porque, em função disso, consegue-se saber quais são os equipamentos que serão utilizados, né? E quais os tipos de equipamentos. Por exemplo,
uma empilhadeira, pode ser roda maciça ou pode ser um pneumático, né? São duas condições de uso distintas, né? Distintos. Nós temos uma empilhadeira com roda maciça, onde a condição de abrasão é extremamente severa, e a outra é menos severa. Então, a destinação do piso é muito importante o projetista saber tudo o que vai acontecer sobre essa placa. Quais são as cargas envolvidas, né? Se é uma carga distribuída, se é uma carga móvel, se são cargas pontuais, né? Se esse piso vai estar submetido, de alguma forma, a ataques químicos, porque muitas vezes a superfície do concreto ela não suporta o ataque químico de diversas substâncias, né? Então, seria, nessa condição, importante especificar um RAD, que é um revestimento de alto desempenho, né? E, evidentemente, em função dos equipamentos que irão fazer a movimentação de carga sobre o piso, a gente tem que ter uma atenção muito grande com relação à condição de abrasão, né? Então, a gente pode observar aí um piso que foi projetado, de repente a pessoa levou em consideração diversas variáveis, mas esqueceu de fazer uma verificação com relação à abrasão, que estava acima daquilo que ele havia especificado em termos de resistência do concreto para suportar a condição de abrasão. Então, nesse caso, fatalmente, ele teria que trabalhar ou aumentar a resistência do concreto, né, passar para um concreto mais rico, né, em argamassa, um concreto com uma resistência maior, ou trabalhar com um revestimento de alto desempenho, de modo que suportasse essa condição severa de abrasão, ok? Então, é muito importante que quando a pessoa vai trabalhar em um projeto de dimensionamento, leve em conta todas essas variáveis, porque é muito comum acontecer, principalmente pessoas que compram um terreno e faz um galpão para locação, e aí a gente pergunta, escuta, mas como é que você vai utilizar esse piso? Não sei, isso aí eu vou alugar. Então, é uma condição extremamente crítica, né? Porque você não sabe qual é a utilização, você não sabe o tipo de equipamento, você não sabe o tipo de sobrecarga, ou seja, você não sabe absolutamente nada para poder dimensionar esse piso, ok? Então, é muito importante começar por aí, né? Como é que esse piso vai trabalhar? Quais são as condições às quais ele estará submetido, ok? Então, isso é voltado para a parte de utilização do piso. Muito bem. Um outro elemento extremamente importante para a gente evoluir no processo de dimensionamento de um piso é conhecer o coeficiente de recalque do solo, ok? Esse coeficiente, ele é obtido de forma direta pelo ensaio de placa, ok? Mas esse ensaio de placa, ele é caro e caiu em desuso. Então, é possível a gente conhecer o coeficiente de recalque do solo através de estabelecer uma correlação dele, do CBR com ele, tá? O CBR é um número mais fácil da gente obter, uma vez que ele é feito em laboratório, né? Então, a gente consegue estabelecer uma relação entre o CBR para obter o coeficiente de recalque do solo, que é fazendo uso deste ábaco. Por exemplo, um solo que apresenta um CBR na casa de 8, a gente vai ter um K
de solo, ok? De 50 MPa, ok? Então, a gente consegue, em função do CBR do solo, fazer uma correlação através do uso deste ábaco para obter o K do solo, ok? Acontece o seguinte, acontece que o CBR, ele me dá uma informação da parte mais superficial do solo, né? Ele ali dos 50 centímetros, 60 centímetros, o CBR corresponde a essa parte é um número de resistências do solo, porém uma resistência, vamos dizer assim, mais superficial. Abaixo dessa camada, o que nós temos? Uma turfa, como é que está as condições do solo abaixo dessa capacidade que é retratada pelo CBR. Quem me dá essa informação é o Inside SPT, ok? Ele me dá um bom reconhecimento inicial do que é o solo, me dá a sua uniformidade, ou seja, eu faço uma sondagem em um determinado ponto, depois eu faço uma sondagem a 15, 20 metros, eu consigo ver o perfil do solo nessas duas situações, se está variando e como está variando, para eu poder saber exatamente como é que eu vou trabalhar com as estruturas que estarão sobre esse solo. Então, essa uniformidade é muito importante a gente conhecer, né? E quem me dá essa informação é o SPT. Uma outra informação muito importante é a presença de solos compressíveis ou expansíveis, né? Então, o CBR me dá essa informação também, que é uma informação extremamente importante. E uma outra informação é exatamente o nível de lençol, o nível do lençol freático, né? A que altura ele está da superfície. Quando está muito próximo da superfície, isso passa a ser uma variável importante de ser analisado para que a gente possa tomar aí alguma providência de modo que ele não venha a afetar o desempenho desse piso, né? Então, aqui a gente tem uma sondagem típica, né, o SPT, onde a gente observa aí exatamente a resistência de penetração, né, do equipamento no solo, a presença, por exemplo, aqui do nível da água, é importante saber isso aí, e a gente observa também aqui as camadas superficiais desse solo, o que elas são, né, e o que elas poderão representar em termos de resistência. Ok? Então, para a gente poder estabelecer um conhecimento do solo, que é um elemento de sustentação do nosso piso, é importante a gente conhecer qual é o K do solo. E o K do solo a gente obtém através do CBR, que faz uma correlação fazendo uso do ábaco, e, em complemento a isso, a gente analisa o perfil deste terreno, ok? Em função dessas informações, nós poderemos ter um solo bom, um solo mais ou menos, ou um solo ruim. Dependendo dessas informações, eu vou especificar um determinado tipo de subbase, ok? E a subbase, ela é uma estrutura que compõe o sistema piso industrial. Ela tem a função de uniformizar o suporte do terreno de fundação. Então, quando a gente tem, por exemplo, fizemos a sondagem em um buraco e fizemos a sondagem em um outro buraco e a gente vê que ocorreu uma certa variação, quem corrige essa deficiência é a estrutura que a gente coloca sobre ele, que é a subbase. Eu vou mostrar isso, né?
Então, a subbase tem essa função, né, de uniformizar a condição de suporte do terreno de fundação, né? Uma outra função, ele bloqueia a camada, bloqueia a umidade ascendente, né? Então, quando você tem um lençol freático muito alto, você tem numa época de chuva intensa, você pode ter aí a ascensão de umidade que vai prejudicar o desempenho desse piso. Então, a subbase funciona como uma camada de bloqueio, né? Uma outra função ela aumenta a capacidade de suporte do terreno de fundação. Ou seja, quando você tem um solo em que o CBR não é lá grande coisa, você corrige essa deficiência através de um determinado tipo de subbase. Ela impede a ocorrência de bombeamento de finos do solo, né, que é exatamente aquela, quando a gente pisa na borda de uma placa em uma calçada, por exemplo, e que ele recebe aquele jato de água marrom, portanto, ali tem finos do solo, esse jato que sobe pela fresta, pela trinca, né? Nada mais está acontecendo do que o fino do solo está sumindo, aquela região está perdendo suporte e vai aparecer uma fissura em algum outro lugar próximo, né? Então, ela evita que ocorra esse bombeamento de finos do solo, né? Reduz os efeitos prejudiciais de solos expansivos, que eu havia falado anteriormente. Então, é uma função da subbase. Melhora a condição de drenagem, né? Portanto, a gente não tem empoçamento de água, vamos dizer assim, de forma bastante grotesca, não temos um empoçamento de água embaixo da placa, né? Promove uma transição gradual das tensões entre placa de concreto e terreno de fundação, tá? Então, nós temos aí uma transição de um elemento placa de concreto bastante rígido para uma subbase menos rígida e para um solo que tem uma rigidez menor. Então, você tem uma transição gradual dessas tensões, né? Nós temos, no caso dos pisos industriais, possibilidade de utilização de 3 subbases. O que nós chamamos de subbase granular, né? Subbases tratada com cimento, portanto, um solo cimento ou um solo cal, né? E as subbases betuminosas, né? No caso dos pisos industriais, a subbase mais utilizada são as subbases granulares, ok? E quando a gente fala em coeficiente de recalque do solo, né, que a gente obteve, tá, esse K do solo que vocês estão vendo aí nessa figura, que a gente obteve naquela análise que eu fiz através do CBR, através do SPT, né, eu estabeleci ali um determinado K de solo. Então, como eu disse, né, em função do que eu tenho de suporte em termos de solo, eu vou estabelecer uma determinada subbase, que também é uma estrutura, né? Bom, então veja bem, como nós podemos utilizar 2 tipos de subbase, né? Subbase, basicamente no piso industrial a gente trabalha com 2 tipos, a subbase BGS e BGTC, né? No momento que eu estabeleço a espessura e o tipo, esse K de solo, ele, para efeito de dimensionamento, ele deixa de existir. Nós vamos, a partir desse momento, trabalhar com o K K no topo. O K no topo do sistema subbase solo. Porque sobre o solo eu introduzi uma estrutura de brita, que pode ser graduada, tratada com cimento ou simples, né?
Então, observe o seguinte, neste ábaco que segue agora, eu vou mostrar para vocês, esse é um ábaco de subbase do tipo granular, portanto, uma BGS. Observe o seguinte, vamos supor que eu tenha um K de solo igual a 50 MPa, ok? Esse solo meu, ele apresentou como sendo um solo bom, que por si só eu poderia apoiar sobre ele a minha placa de concreto, ok? Ele por si só, ele suportaria essa estrutura sobre ele. Só que, como eu havia dito, a subbase, ela tem outras funções, né? Drenante, uniformização, enfim, conforme a gente relatou anteriormente. Então, veja, um solo bom, que, como eu disse, por si só suportaria a placa sobre ele, eu vou especificar, por exemplo, uma subbase de espessura 10 centímetros, né? Então, para um K de solo, encontrando aí a minha curva, né, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 curvas, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros de espessura de subbase. Então, como eu adotei uma subbase de 10 centímetros, aquele K no topo do meu sistema, ele vai deixar de ser o K de solo 50, vai passar a ser um K no topo de 55 MPa. Então, vocês observem que a subbase, ela tem uma função estrutural, né? E se o solo é bom, uma subbase granular trabalha muito bem cumprindo as suas outras funções. Então, vamos dar uma olhadinha no outro tipo de subbase, né, que também é uma subbase granular, porém é uma BGTC, né? E vamos pegar como exemplo, novamente, o mesmo K de solo que tem 50 MPa. E vamos pegar novamente a mesma espessura de subbase. E a gente observa que no K do topo, do topo do sistema, nós vamos ter agora não mais os 55, mas nós vamos ter uma resistência de 90 MPa, ok? Então, eu saio de um K de solo 50, passo a utilizar um outro tipo de subbase granular, né, brita graduada, tratada com cimento, e o K no topo do meu sistema quase dobra, tá? Então, uma BGS, ela tem pouca capacidade de dobrar o K do sistema. Uma BGTC praticamente dobra. Então, se eu preciso melhorar um pouco mais o meu suporte do sistema, eu trabalho com uma BGTC. Ok? Então, basicamente, são esses dois tipos de subbase, existem outros, né? Mas em termos de pisos industriais, basicamente são as subbases BGS e BGTC, sendo que cada uma delas interfere no sistema de forma diferente, ok? Muito bom. Então, veja, a gente fazendo aqui voltando um pouco no que a gente viu até agora, a gente viu uma análise de solo, né? Primeiro, a gente viu exatamente quais são as variáveis que a gente deve procurar para dimensionar um piso de concreto, ou seja, qual será a sua utilização, né? Depois disso, a gente buscou obter qual era o coeficiente de recalque desse solo, qual é o K do solo, né? Que a gente pode obter através de um ensaio não direto, mas uma correlação do CBR para obter um K.
e fazer uma complementação dessa análise com relação ao ensaio de SPT, né? Tendo essas informações, a gente trabalha na especificação de um determinado tipo de subbase, que pode ser, para pisos industriais, as mais utilizadas, uma BGT, uma BGS ou uma BGTC, tá? Mas temos concreto compactado a rolo, tem bituminosa, tem solo cal, solo cimento, enfim, mas no caso de piso seria isso aí. A partir desses elementos que a gente tem em mãos, a gente adota um determinado tipo de dimensionamento, que nós temos aí alguns tipos, né? Por exemplo, a PCA, né, Portland Cement Association, né, ela trabalha com a teoria de Westgard para fazer a sua metodologia de dimensionamento. Nesse caso, desse dimensionamento da PCA, é uma placa de concreto simples, sem nenhum tipo de armadura, ok? Essa metodologia conduz a uma placa simples. Nós temos uma limitação nessa situação, que é com relação às dimensões da placa, né? Então, nós vamos ter placas de dimensões menores, 5, 4x5, 5x5, no máximo isso aí. É uma restrição do sistema, não é uma imposição ao acaso, né? É uma restrição do sistema. Mas a PCA também, ela trabalha com o dimensionamento de um piso com uma armadura de retração, né? Uma armadura para controlar a retração do concreto. Quando se introduz essa armadura, o objetivo é aumentar o espaçamento entre juntas. Não se reduz espessura de placa. Então, introduz-se uma armadura para combater a retração do concreto e, com isso, a gente tem aumento do espaçamento entre juntas, ok? E depois, nós temos outras formas de dimensionar, por exemplo, a teoria de Meyerhoff, né, que o IBTS usa. Nós temos aí a armadura simples, só que dessa vez ela tem uma função estrutural, ok? E quando ela tem essa função estrutural, a gente consegue, através dela, da utilização dela, fazer uma redução na espessura da placa de concreto, ok? Então, é uma teoria de Meyerhoff, que o IBTS utiliza, isso é reconhecido mundialmente, que é uma armadura armadura simples, só que com função estrutural. A gente volta a falar sobre essa situação. E nós temos os pisos com armaduras duplas, né? A armadura de retração, veja, há um cuidado. A armadura é de retração, portanto, é igual a primeira situação que está à sua esquerda aí, armadura de retração. Aí é a mesma taxa de armadura. No caso da armadura do meio, que tem função estrutural, a taxa é maior, ok? Então, no piso com armadura dupla, nós temos a armadura de retração e a metodologia de Losberg, que, por sinal, tem uma publicação que foi desenvolvida pelo IBTS, né, pelo engenheiro Publio e o engenheiro Márcio Rocha Pita, que possibilita colocar uma armadura para absorver a tração na flexão, né? Então, nós temos essas 4 formas para a gente poder dimensionar um piso. Cada uma delas atende uma determinada situação. Então, nós temos a armadura de retração, com a de concreto simples,
a armadura simples com função estrutural e temos o piso com armadura dupla, que tem a armadura de retração e a armadura inferior. O que é um piso com armadura simples, cujo objetivo é simplesmente aumentar o distanciamento entre juntas? Você veja que a armadura está posicionada na face superior desta placa, aproximadamente a 3 centímetros da superfície, porque a função dela é combater e controlar a retração plástica desse piso, né? É combater as tensões superficiais para evitar que apareçam fissuras, tá? Como eu disse, ela somente aumenta a distância entre uma junta e outra, ok? E ela não reduz a espessura da placa. Veja como é importante a armadura ser colocada na posição correta, portanto, nesses 3 centímetros que a gente está vendo aí da superfície para baixo. Nesse caso aí, foi um piso que foi bem dimensionado, né? Foi um piso bem detalhado, teve uma análise de solo muito boa, foi tudo perfeito, e ele apresentou fissura, né? Então, na realidade, ficou aquela dúvida, mas por que apareceu fissura num piso que a gente respeitou todos os critérios de dimensionamento e aquisição de material? Volta naquele tripé do início, né? Projeto bem realizado, material comprado dentro das especificações, porém, execução deficiente. Olha a posição da tela aonde ficou neste piso. Da superfície para baixo, 10 centímetros, enquanto essa tela deveria estar lá em cima na superfície a 3 centímetros, exatamente para controlar, combater essa fissura que apareceu nesse piso. Então, a gente volta naquele tripé: projeto, material e execução. Tá? Execução com cuidado no posicionamento das armaduras, cuidado no posicionamento das barras de transferência, porque qualquer erro nessas situações, né, o que vai acontecer é uma patologia, ok? Então, é muito importante a gente observar esses 3 centímetros e esse plano que se forma abaixo da superfície com 3 centímetros de altura, né? E essa armadura de retração, né, para aumentar a distância entre juntas, ela é calculada segundo a drag equation, que é essa fórmula que apareceu aí, né? Então, nós temos uma área de aço em CA60, porque a tela é um CA60. Aí nós temos uma formulazinha que o F é um coeficiente coeficiente de atrito, né? Que diz respeito se você usa lona ou não usa lona, né? Portanto, se usa lona, aí na execução o cara vai e tira a lona. Você mudou a condição de uso, a condição de atrito deste piso. Portanto, poderá ter patologia pelo fato do incremento do atrito entre estrutura de subbase e placa de concreto, né? Então, o F, ele corresponde à presença da lona. E aí nós temos o comprimento da placa e a espessura, a altura da placa, dividido por 333, vai me dar uma taxa em centímetros quadrados, já em CA60, que é o aço que é o aço que produz a tela, ok? Então, essa é a fórmula que a gente calcula essa armadura de retração para combater as tensões na superfície. Muito bem. A gente tem
uma outra solução, que é uma armadura simples, né? Só que dessa vez ela tem uma função estrutural, ok? E observe que agora ela não está posicionada a 3 centímetros da superfície. Essa é a diferença, né? Ela está posicionada a H/3, né? Portanto, o posicionamento de uma armadura, né, simples com função estrutural é na face superior, portanto, é H/3, diferente de uma armadura, de um piso armado apenas com para retração, que é 3 centímetros. Okay? O dimensionamento dessa situação, dessa solução, leva em conta o conceito da tenacidade, né? Então, esse gráfico mostra bem o que é esse conceito da tenacidade. Essa primeira curva que vocês estão vendo aí é um concreto simples, né? Quando ele é colocado um corpo de prova, né, de 50 por 50, acho que 10 de lado, né, submetido a uma carga, portanto ele está biapoiado, a gente observa que a força vai aumentando, né, a deformação também, chega um momento que a matriz de concreto não aguenta mais, porque o concreto ele é muito bom para resistência à compressão. Na resistência à tração, ele tem deficiência. Então, quando chega nesse limite, nós temos uma ruptura frágil, caracterizada por uma queda abrupta, ok? O que está embaixo, essa área que está embaixo do gráfico, essa área define a tenacidade do concreto. Agora, a segunda curva, por exemplo, é um concreto já reforçado com fibra. Observe que a força vai crescendo, né? Ela chega a passar o limite da matriz do concreto simples, portanto, você tem um ganho de resistência. Quando chega nesse limite, ela abre uma fissura, porém, ela não perde a sua função estrutural imediata, né? Essa tensão, a força vai aumentando, aí você observa o gráfico, à medida que a força aumenta, essa tensão vai provocando a abertura e, evidentemente, chega no limite do sistema, né? Portanto, a área que está sobre a curva de por exemplo, um piso com fibra é muito maior do que da área do piso com concreto simples. Isso é o conceito da tenacidade. Portanto, o segundo caso é mais resistente em termos em relação ao concreto simples, né? E volto a frisar, né? A armadura está posicionada a H/3, né? E no conceito da tenacidade, se calcula o RE3, né? É o elemento, quando a gente adota esse conceito de dimensionamento, a gente vai buscar aí o valor de RE3. Aí a gente entra neste ábaco, né? E a gente observa aqui embaixo, para aquele R3 de 55, nós vamos ter uma determinada taxa de armadura que se aproxima de 0,2 centímetros quadrados por metro. Tá? 0,2 centímetros quadrados por metro, a gente vai numa tabela de tela e busca que tela corresponde àquela taxa de armadura. Então, esse é o conceito da tenacidade, que é usado para fazer a especificação, o dimensionamento de uma armadura simples, porém com função estrutural, ok? Muito bem. Passando agora para o outro tipo, né, que é o piso com armadura dupla, esse piso tem tanto a armadura que fica na face superior da placa, portanto, uma armadura
de retração, que é calculado pela drag equation, e fica posicionado a 3 centímetros da superfície, nós temos embaixo, né, a armadura para combater a tração na flexão, né? Então, essa armadura ela é calculada segundo as teorias de Losberg, que faz parte aí do catálogo do IBTS, né? Então, é uma teoria em que foi escrito um trabalho pelo Márcio Rocha Pita e pelo Públio para poder obter a taxa de armadura para absorver a tração na flexão, ok? Muito bem, seguindo em frente, aqui nós temos algumas fotos, né? A primeira do lado esquerdo superior, nós temos uma armadura inferior, sobre ela posicionada aí uma treliça, e a armadura superior, que é uma armadura de retração, ok? Do lado direito, nós temos uma pessoa montando, a forma de montar essa estrutura, nós temos a lona plástica, aí esse preto, né? Sobre ele posicionados os espaçadores, a tela, sobre a tela a treliça correspondente, obtida em projeto, e sobre esse conjunto de treliça é colocado a armadura superior. E aí no meio de baixo a gente vê um perfil exato, e uma coisa que eu chamo atenção aí, né, a tela, ela guarda, em termos de execução, desde que não sofra desaforo muito grande, você vê que ela tem um plano de trabalho, né? A superior, você vê que ela está bem definido o plano de trabalho dela, o plano de solicitação, e a armadura inferior também está respeitando um determinado plano de trabalho, e com isso, o que acontece? Você tem uma garantia do cobrimento dessa armadura, tá? Pelo fato dela guardar, dela respeitar esse plano de trabalho. E se você envolve a armadura por concreto, você protege essa armadura, que é um aço carbono, né? Se deixar exposto, se deixar aparecer uma fissura, se deixar essa armadura ter contato com o meio ambiente, nós vamos ter aí uma oxidação e evoluindo para uma ferrugem que vai danificar o piso num curto período de tempo, né? Muito bem. Então, seguindo em frente, a gente falou aí agora sobre esses conceitos de dimensionamento, como eu havia dito, não vou entrar em detalhes de como fazer o uso, né? Como usar esse procedimento de dimensionamento, que nós levaríamos aqui, seguramente, para falar sobre cada um deles, umas 4, 5 horas, ok? Aqui eu volto naquela primeira foto que eu havia dito para vocês, que ela é bastante explicativa, né? Do lado esquerdo, um piso já com processo de cura terminado, que ela está sem a manta de cura, né? Que pode ser uma manta umedecida, que pode ser uma cura química, ok? Sem nenhum problema. No meio nós temos uma placa que será executada, e do lado esquerdo nós temos uma placa com a manta que está umedecida, que é para promover a cura deste concreto que deve ser respeitado. Isso aí é outro item da execução que não pode ser desprezado. É exatamente a cura do concreto, né? Então, nós temos aqui o alinhamento dos pilares, né, que vai definir o posicionamento da minha junta e as dimensões das minhas placas, né? Nesses primeiros 2 pilares que vocês observam aqui na frente, do lado direito tem um revestimento preto de plástico e no lado esquerdo não tem. Você pode ver que no pé do pilar a gente consegue observar
uma faixa mais clara onde a armadura não é densa, ou seja, não tem armadura ali. Naquela região, é uma região de junta, ok? Então, é onde a gente posiciona a nossa junta, em alinhamento de pilar, né? Uma junta que vai ser serrada, uma junta de construção, a gente sempre procura colocar essas juntas nos alinhamentos dos pilares. Então, essa foto, ela é autoexplicativa, né? Seguindo em frente, essas juntas, a junta, eu costumo dizer que é um mal necessário no piso, ok? Não tem como você fazer um piso, entre aspas, né? Não tem como você fazer um piso sem juntas, né? Tem um conceito de dimensionamento, que é o conceito jointless, né? Que é o conceito sem junta, são placas de 1.600, 1.800 metros quadrados, em uma única execução, sem juntas, né? Mas é um outro conceito de dimensionamento, né? De modo que as juntas, elas são de importância vital, tanto na fase executiva, quanto na fase posterior à execução, ok? Elas representam os pontos mais frágeis de um piso, portanto, todo cuidado no posicionamento, todo cuidado na execução é fundamental, e é muito importante a gente fazer o menor uso possível de juntas, né? Essa outra imagem que eu vou mostrar, ela mostra um pouco o conceito armado e o conceito do concreto simples, né? Como eu havia dito, o concreto simples ele tem uma limitação por questão de metodologia, de dimensões de placas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma placa de 3,6 por 5 metros, né? O trecho de 1 quilômetro, nós vamos ter aí 400 placas, né? E nós temos à esquerda um conceito de um piso armado que pode trabalhar com placas de dimensões até 30 metros, né? Então, nós temos uma placa de 7,2 por 30 metros de comprimento, né? No trecho de 1 quilômetro, nós vamos ter aí 33,3 placas, ok? Muito bem. Se nós pegarmos a primeira situação, 7,2 por 30, nós vamos ter 240 metros lineares de juntas, né? No segundo caso, onde temos placa de 3,6 por 5, são 2.440 metros lineares de junta. Então, entre um sistema e outro, nós temos uma redução da quantidade de juntas na ordem de 2.200 metros lineares de juntas, né? Isso quer dizer que você vai ter menos problemas com relação à execução, né? Você vai usar menos selante. Quando for fazer a manutenção, que dependendo do tipo de selante, tem um determinado tempo de vida útil, você vai gastar muito menos tempo fazendo a manutenção no piso da esquerda, né? Quando você for serrar, cortar essa junta, você corta muito menos junta no piso da esquerda, enfim, são alguns elementos que nos apontam para um piso armado em termos de vida útil, com relação à manutenção, né, em situação mais confortável, né? Então, quando a gente vai posicionar, fazer aquela paginação do piso, que eu havia dito para vocês, que é a função dos alinhamentos de pilares, né? Muitas vezes a pessoa, ela acaba, quando faz essa paginação, né? Ela acaba introduzindo situações críticas, como essa, por exemplo, né? Então, ele fez ali, os pilares estavam bem alinhados, né? Então, ele simplesmente fez aí, seguindo o alinhamento de pilares,
a paginação desse piso que acabou dando esse tipo de configuração, né? Observe que esse piso aí tem um recuo nele, né? Que pode ser uma doca, por exemplo, de um descarga de caminhão, né? E a gente observa uma quina nessa placa da esquerda, bem como na placa da direita, também uma quina. Toda quina em concreto significa dizer que nós temos concentração de tensão, tá? Então, ele poderia projetar isso aí, mas deveria estabelecer a 45 graus armaduras para combater as tensões de 45, né? E fazer um reforço dessa placa neste ângulo. Então, tanto numa posição ou na outra, deveria ser contemplado. Deve-se contemplar uma armadura para combate das tensões de 45 e os reforços nas duas direções, ok? Ou, sabendo que isso pode acontecer, a pessoa faz um deslocamento dessas juntas que estão provocando esse tipo de situação crítica, né? Então, esse cuidado é muito importante, porque senão a gente introduz no piso regiões de concentração de tensão que poderá acarretar o aparecimento de fissuras, né? Como vocês vão poder ver agora na próxima imagem, observe essa imagem da esquerda, nós temos placas numa direção e placas do lado direito deles numa outra direção, quase que formando um ângulo de 45 graus, aí, coisa desse tipo, né? Então, à esquerda nós temos uma placa que vai encontrar com essa outra placa, segundo aí um ângulo aproximado de 40, 45 graus. O que muitas vezes a pessoa faz, né, é que essa junta, ela simplesmente vai e encontra a outra junta da placa que está chegando. Esse é um erro também, né? O que a pessoa tem que fazer é que está no desenho abaixo, né? A junta, ela vai em direção à outra, segundo um ângulo de 45 graus, só que quando chega próximo, mais ou menos uns 50 centímetros, ela se decompõe em relação à outra junta, segundo um ângulo de 90 graus, tá? E se isso não for feito em projeto, a imagem que está do lado esquerdo, é uma imagem de um caso real, se não prevê isso em projeto, a natureza corrige depois da execução. E observe exatamente o caso que está do lado direito. A junta veio, foi projetada, foi estabelecida aqui, ela seguiu reto até a outra junta, a natureza falou, não, nessa região ela teria que ser decomposta em relação à outra junta, segundo um ângulo de 90 graus, que a gente consegue ver exatamente o que foi feito, né? Então, é a natureza dizendo para você, não faça mais isso, tá? Então, sempre que uma junta vai encontrar a outra com um ângulo diferente de 90, decomponha e deixa ali 50 centímetros de comprimento. Uma outra situação com relação ao posicionamento de juntas é essa aí, por exemplo, né? Então, você vê o desenho do meio, né? Esse desenho do meio, a gente observa que tem uma junta chegando numa outra placa que está para o lado de cá, certo? Só que nós temos... aí o desenho da esquerda mostra exatamente o que pode acontecer nessa situação quando não se tomar providência em projeto. Por exemplo, essa placa do lado esquerdo tem duas vindo para baixo, certo? Portanto, é a direção de trabalho dela, é descer perpendicular a essa outra placa que tem uma direção transversal a elas de trabalho, né?
Então, o que aconteceu aí? São deslocamentos diferentes. Duas placas trabalham numa direção, outra placa trabalha numa outra direção. Nesse caso, a pessoa teria que continuar com essa junta continuando na outra placa. Então, nós não teríamos esse tipo de problema. Ou ele deveria estabelecer nessa placa que ele iria concretar depois, na placa sozinha, que vocês podem observar na imagem de baixo, uma armadura de reforço, que vai ser concretado na placa vizinha, né? Então, ou ele trabalharia com a continuação dessa junta, ou ele criaria nessa região, como você vê embaixo, um reforço que é colocado na outra placa para absorver essas tensões, ok? Mas a gente continua aí com o problema de uma placa trabalhar numa direção e a outra trabalhar na outra. Essa situação a gente resolve especificando uma barra quadrada com EPS ao lado, né? Então, quando a gente coloca esse EPS ao lado, ok? A gente permite que as placas se movimentem de um lado para o outro, independente uma da outra, sem interferir no deslocamento das duas, né? Então, a gente faz o uso dessas barras quadradas com o EPS, que é para permitir o deslocamento horizontal entre placas distintas, ok? Então, essas são situações de juntas que a gente deve tomar cuidado na hora de projetar, ok? E aqui nós temos uma outra situação, por exemplo, uma determinada interferência, né? Sei lá, que pode ser uma caixa de elétrica, qualquer coisa do tipo, né? E você vê que logo na parte superior de cima existe uma junta passando ali. Entre a borda dessa tampa e a junta tem uma distância muito pequena, uma distância que praticamente ali só tem concreto, se tiver tem uma barra de aço ali, né? A mesma coisa acontece do outro lado, né? É uma distância muito pequena de concreto que é uma região frágil, né? Então, sabendo que ali está comprometido a taxa de armadura por conta do posicionamento dessa tampa, desse poço que ficou aí, dessa galeria que ficou nessa posição, é importante estabelecer reforço como esse que está do lado direito, para absorver essas tensões, né? Porque senão a fissura vai acontecer e vai evoluir, ok? Muito bem. Então, essas são algumas situações, né, em que a gente tem que tomar cuidado no momento da gente posicionar as juntas em um piso. E como a gente combate as regiões de concentração de tensão. Por exemplo, em uma calçada, a gente monta a armadura direitinho, aí tem aquela parte de canteiro, por exemplo, de uma árvore, né, para colocação de uma árvore. Ali nós temos quinas vivas, né, que a tela que se for colocada na calçada não vai combater essas tensões. Então, nessas regiões de quina, tem que se estabelecer armadura complementar para combater as tensões de 45 graus. Tá? Então, são situações que a gente deve estar prevendo isso em projeto, ok? E quais são as funções de uma junta? Muito bem, elas permitem, né, a função é permitir a movimentação de contração e expansão das placas, né, de concreto.
sem que ocorra danos a estruturas. Ou seja, você viu aquela situação que nós temos uma placa e a outra chegando perpendicular a ela? Então, esse movimento causou danos na placa vizinha. E isso não pode acontecer, né? Então, permita a movimentação de contração e expansão sem que ocorra danos estruturais. E de durabilidade no piso, permitindo a adequada transferência de carga entre placas, ok? Então, nós temos duas placas, ok? E nós vamos ter transferência entre essas placas que vai passar por cima de uma determinada junta. Muito bem. A gente tem alguns tipos de junta que são utilizadas em pisos industriais. Nós temos as juntas de construção, JC, temos as juntas cerradas, JS, e as juntas de encontro com estruturas. O que é uma junta de construção? Muito bem. A junta de construção, ela está entre duas placas distintas, ok? Então, como aquela imagem que eu havia mostrado para vocês, que ela é explicativa, de um lado eu tenho uma placa concretada, do outro lado eu tenho concretada e já processo de cura terminado, do lado esquerdo eu tenho uma placa concretada em processo de cura, ok? E no meio eu tenho uma placa que eu vou concretar. Quando eu concretar essa placa, do lado direito e do lado esquerdo dela, eu vou ter uma junta de construção, ok? Porque eu vou usar a face das duas placas laterais como forma para eu concretar a placa do meio, ok? Aí tem que tomar um cuidado. Quando você usa, e isso acontece sempre, usar a face da placa como forma para concretar as placas intermediárias, é importante que você passe nessa face desmoldante. Uma nata de cal, um desmoldante, para evitar que esse concreto novo venha a aderir no concreto da placa que foi concretado há 3, 4 dias atrás. E se isso acontecer, no momento que esse concreto novo retrai, se não tiver esse desmoldante ou esse filme de cal, ele vai trazer parte do concreto ou vai deixar parte do concreto dele lá, tá? Então, é importante a gente saber desse desmoldante ou dessa nata de cal para evitar a aderência do concreto novo ao concreto, entre aspas, antigo. E quando a gente cria essa região aí, nós temos uma junta de construção. Sobre ela vai passar um disco de corte, né, para abrir essa região, depois dessa placa curada, né, depois que ela retrair, entre as duas placas fica uma fissurinha, né, que é natural porque a placa mais nova retraiu, perdeu água. Então, nessa ranhura, a pessoa vai passar aí a serra de corte para abrir um reservatório para introduzir um material selante. É importante sempre a gente selar a junta. Eu volto nesse tema mais para frente, ok? Então, isso é uma junta de construção. Ou seja, como a gente pode observar pela imagem agora, né, do lado esquerdo uma placa, do lado direito uma placa, ao meio uma placa que eu vou concretar, que é a faixa preta. Passo o desmoldante na lateral, a armadura está colocada, eu venho e concreto isso aí como um todo, ok? Quando esse concreto retrair, quando ele já tem que esperar ele curar, né, entre essas duas placas vai ter uma junta de construção, onde eu vou introduzir um material selante.
Então, isso é uma junta de construção. Ela está no meio de duas placas distintas. Depois nós temos aí a junta cerrada, né? Diferentemente de uma junta de construção, a junta cerrada, a junta de construção, ela é longitudinal à placa. A junta cerrada, ela é transversal à mesma placa, ok? Porque naquela fórmula lá eu tenho um L, que é um comprimento, ou seja, a distância entre juntas, ok? E nessa região, eu vou ter que introduzir um corte, ok? Então, eu vou estabelecer ali um corte. Com isso, eu vou reduzir a seção de concreto, eu vou enfraquecer essa região. No momento que esse concreto começar a retrair, essa região fissura. Só que essa região, ela fissura e embaixo dela eu tenho uma barra de transferência, ok? Então, a planicidade do piso continua mantida por conta da minha barra de transferência. Essa região de junta, ela tem um tempo para ser cortada, ok? Que gira mais ou menos de 8 a 12 horas, eu devo cortar essa junta. Porque se eu cortar depois ou se eu cortar antes, se eu for cortar antes, o concreto está muito fresco, na hora que você introduzir a serra, vai causar o espalhamento dos agregados, né, a expulsão dos agregados. Se você for cortar depois deste tempo estabelecido, muitas vezes essa fissura já ocorreu e não ocorreu na região que a gente chama de região protegida, ou seja, com barra de transferência, né? Então, é muito importante a gente promover esse corte dentro desse período, que depende se esse piso é um piso indoor, interno, se é um piso externo, qual é a condição climática, se no externo a ventilação, se como está o comportamento do dia naquele momento, né? Então, são variáveis que vão definir para a gente, mais ou menos, se eu estou próximo do 8 ou se eu estou próximo do 12. É a condição climática, né? Que uma região muito fria, o concreto demora mais para endurecer, né? E numa região mais quente, esse concreto endurece mais rápido, né? Se você tem ventilação, vento, você tem uma evaporação maior, que acaba sendo também um certo perigo. Então, isso aí é um momento que a gente deve monitorar. E uma observação muito importante. Observe que a tela soldada, ela é interrompida nessa região que será cerrado, tá? Eu vejo algumas pessoas passar com essa tela direto e depois serrar, ou seja, ele não fez nada ali, ele não introduziu uma junta cerrada, ele não fez nada, porque a tela está passante. Então, essa região, a tela 2,5 centímetros antes é interrompida, 2,5 centímetros depois é interrompida, ok? Então, isso é importante a gente frisar, tanto na armadura superior, a de retração ou estrutural, como na armadura inferior, que é para absorver a tração na flexão. É importante isso. E quem vai cumprir o papel da planicidade é a barra de transferência. E como é que eu devo montar esses elementos? Aqui está uma proposta de montagem de barra de transferência para a gente colocar nessas regiões onde nós teremos uma junta cerrada, conforme essas pessoas estão fazendo, né? Então, eles estão posicionando esse conjunto. Observe que a barra tem duas cores, né? Eu vou falar mais para frente sobre isso aí. Nessa região, que normalmente é um alinhamento de pilar, ok? Vai ter um momento que eu vou ter que passar um disco de corte para abrir aí a minha região e de modo a induzir ali o aparecimento de uma fissura, que não apareça em outro lugar. Muito bem, a gente consegue, agora no próximo slide, observar
exatamente isso, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma placa externa, direita uma placa, esquerda outra placa, nós temos barra de transferência na placa da esquerda, temos barra de transferência na placa direita, no meio aqui nós temos duas placas, cujo meio vai ter uma junta cerrada. E todo esse meio nós temos um conjunto de barra de transferência, e a gente consegue observar que as armaduras, tanto de cima quanto de baixo, estão interrompidas, né? Então, a junta cerrada, ela é transversal ao piso, mas, nesse caso, observe que ela foi longitudinal. E um outro tipo de junta que nós temos é a junta de encontro com estruturas, né? Um pilar é uma estrutura, uma base de máquina é uma estrutura, né? Uma calha é uma estrutura, ou seja, qualquer interferência que não seja a placa de concreto, se estiver no caminho, é uma interferência. E nessas situações a gente deve tomar cuidado, ok? A junta de encontro, a gente sempre coloca essa junta na periferia da obra. Porque a gente não quer uma junta de encontro que tem lá seus 2,5 centímetros no meio de um galpão industrial, onde vai ter deslocamento de carga por uma empilhadeira. Ali, com certeza, nós estamos introduzindo uma região extremamente frágil numa região de deslocamento de carga. Então, é importante que se coloque essas juntas de encontro na periferia da placa. Quando tem uma base de máquina, ali ao entorno da base de máquina, né? Da mesma forma, a gente coloca um material compressível, portanto, um isopor, um EPS, né? E depois coloca um material selante. Quando a gente tem, por exemplo, uma junta com pilar, aqui tem alguns critérios para a gente poder fazer o posicionamento dessas juntas, né? A primeira, do lado esquerdo superior, o vermelho é a junta de encontro com a estrutura. Então, a gente está vendo que estão chegando nesse pilar 4 juntas, ou cortada ou de construção, ok? E observe que quando eu chego com a placa até próximo ao pilar, 2,5 centímetros, eu tenho uma quina que eu formei nessa placa. Essa quina eu tenho que ter reforço de 45 graus e a armadura para compor essa lateral aí que ficou, que é um L de ponta cabeça, tá? Então, essa é uma sugestão. À direita, em cima, nós temos uma outra sugestão, que também é utilizada, inclusive está representado no desenho abaixo. Aqui a gente elimina essa região de concentração de tensão. Uma junta que já está caindo em desuso é o que se chama de junta diamante, que está na imagem esquerda embaixo. Ela existe, mas está caindo em desuso, tá? Então, quando se tem pilar, essa é uma situação que a gente pode lançar a mão, fazer uso. Quando o pilar é circular, a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, eu não tenho quina para concentração de tensão. Então, eu estou eliminando essa região de potencial patologia. Agora a gente consegue observar nessa outra imagem, né, a interferência, por exemplo, de uma galeria técnica. Quando eu falo de reforço na lateral, é isso aí que eu estou comentando, tá? Que é exatamente para combater essas tensões todas. Quando eu falo de reforço de 45 graus, está na imagem do lado direito, e observe que a armadura superior, que nesse caso é um piso somente com armadura de retração, está interrompida, porque ali embaixo tem uma barra de transferência que vai ser concretada e ali vai aparecer a região de fissura.
ok? Ainda com relação à parte de juntas, né, eu falei com vocês sobre material selante, né? Então, os componentes de uma junta é o corpo de apoio para o selante propriamente dito, espaçadores para as barras de transferência e as barras de transferência de carga. Então, são esses elementos que eu vou falar com vocês agora, ok? É muito importante essa fase, tá? Como eu disse no início, junta é a região frágil de um piso. E a gente tem que tomar todo cuidado quando for executar essa região de junta, seja ela qual for. Então, o corpo de apoio do selante, que você vê aí embaixo, né, do lado direito, um círculo vermelhinho, ok? Isso é colocado no fundo do reservatório, para evitar que este selante venha aderir ao fundo do reservatório. Todo material selante, ele tem um fator de forma. Então, qual é a abertura do reservatório? Depende do selante. A profundidade depende do selante, ok? Então, quando se abre o reservatório, esse abre para um determinado fator de forma que corresponde a um determinado selante. Esse vermelhinho, que pode ser uma corda sisal, pode ser aquele EPS fininho, né, que a gente usa, que tem aquele macarrão de piscina, mas só que fininho, né? Então, coloca no fundo do reservatório para não permitir, conforme está dizendo em cima a função, não permitir aderência com o fundo do reservatório. Ele adequa o reservatório ao fator de forma de selante e reduz, evidentemente, o consumo do selante. Ok? Uma coisa muito importante quando a gente fala de selante são essas observações aqui, né? O piso, ele vai trabalhar. Ele vai, em tempo de calor, ele aumenta, a placa aumenta a sua dimensão, em tempo frio, ele diminui a sua dimensão. Então, ele vai ter esse efeito de contração e expansão ao longo da sua vida útil. De modo que o material selante tem que absorver essas tensões. Tá? Absorver essas tensões de movimento horizontal de placa. Tá? Então, não pode ser um selante rígido, que na hora que a placa contrair, ele rompe o selante conforme está na imagem abaixo. Rompendo o selante, o que acontece? Passa a acumular nessa região aí material incompressivo, areia, qualquer outra coisa, tornando essa região rígida, impedindo com isso a movimentação horizontal. E dessa forma, você está introduzindo possíveis patologias na sua placa. Né? A outra coisa é que esse selante deve aderir ao concreto, porque se ele não aderir, né, ele se deslocando, ele vai expor a região abaixo, a região de subbase, a região do solo, a penetração de líquidos, né, que pode carregar os finos do solo, fazendo com isso que o seu suporte seja reduzido, né? E ele não pode aderir ao fundo do reservatório. Né? Se ele aderir ao fundo do reservatório, você tem 3 regiões de tensão: lateral direito, lateral esquerdo, fundo do reservatório. Na hora que a placa contrai, esse selante ele rasga. Então, por isso que é colocado o corpo de apoio para o selante. Tem que ser impermeável. Né? E uma coisa muito importante, né? Ele tem que ser resistente à temperatura e à carga de serviço e ataques químicos. Tá? Então, não adianta a gente projetar um piso, um concreto bem especificado, tudo, se o material selante não é adequado para a utilização. Né? Se ele não for adequado, por exemplo, a uma temperatura, ele vai
se degradar rapidamente, vai expor a região. Tá? Então, ele tem que ser especificado da mesma forma, para as mesmas condições de uso desse piso, seja em questão de temperatura, carga de serviço, ou ataques químicos, né? E tem uma variedade muito grande de tipo de selantes que cumpre essas funções e muito bem, né? As barras de transferências. Bom, a função dela é transferir esforços verticais, né, entre placas vizinhas, ok? Permitindo a movimentação oriental e restringindo, é uma função da barra de transferência, restringindo o empenamento entre placas, ok? Isso evita de que uma placa suba em relação à outra, né? Comprometendo aí a planicidade, ok? E permite aí esse movimento horizontal entre as placas. A gente vai poder observar agora nesse desenho o seguinte: do lado esquerdo nós temos uma condição de zero de transferência de carga. Você vê que nós temos um caminhão, seja lá o que for, um carro, um estoque de material, numa placa sem barra de transferência. A tendência dela na ponta é baixar. E quando essa carga se desloca na outra direção, para outra placa, a primeira sobe e a segunda desce, como a gente pode ver na parte de baixo. Esse movimento aí pode causar o esborcinamento de juntas, né? Portanto, vamos ter que recuperar essa junta num espaço muito curto de tempo. Do lado direito, nós temos aí as barras de transferência e com 100% de transferência de cargas entre placas. Com isso, a gente mantém a planicidade das duas placas. O posicionamento dessa barra de transferência, ela deve ser colocada em H/2, portanto, na linha neutra, né? E a distância entre uma e outra é de 30 centímetros. Elas devem ser paralelas entre si e ortogonais à face da placa, ok? Embaixo, a gente consegue ver barras não paralelas entre si. Então, no momento que as placas forem retrair, essas barras estão travando essa região, né? Esse movimento esse movimento natural das placas. Isso acontecendo, nós estamos gerando tensões internas, tensões indesejadas, né? Nessa imagem, a gente consegue ver exatamente uma barra ortogonal à face da placa, e na vizinha aqui, lado direito, a gente consegue observar o paralelismo que existe entre elas. Isso é fundamental, né? Como eu havia dito para vocês, né? Se não ocorre esse paralelismo, se não ocorre o fato dela ser ortogonal, a face, ela gera tensão e a gente pode ter patologia semelhante a essa que está na imagem do lado direito superior, essa fissura. Isso significa que essa região aqui, a barra de transferência não está trabalhando, tá? Ou seja, ou não está paralela, ou não está ortogonal à face do concreto, ou ambos, né? Essas barras de transferência têm que ser retilíneas e não ter amassamento ou rebarbas em suas pontas, né? Uma coisa que acontece muitas vezes é a pessoa comprar, porque essa barra é um CA25, ela é lisa, ela não pode aderir ao concreto, né? Muitas vezes a pessoa compra o CA25 e corta na guilhotina.
O que acontece é que na hora que você bate na guilhotina para fazer o corte, você vai ovalar aquela seção que antes era circular, dos dois lados. Isso acontecendo, você vai promover o travamento dessas duas regiões, né? Com isso, a placa não vai se movimentar. Novamente, tensão e fissura, né? Como está na imagem. E se você olhar à esquerda da junta, na parte superior, a gente consegue ver mais fissura ali. Ou seja, a região da junta está travada, ok? Para que esse mecanismo seja eficiente, a metade dessa barra mais 5 centímetros deve ser isolada, ou seja, deve receber aí uma pintura de graxa, uma pintura, tá? Não pode exagerar nisso, porque senão contamina o concreto e com isso se reduz a resistência do concreto na região. Ou muitas vezes comprar essa barra já com o filme plástico envolvido nela. Isso tem no mercado, ok? Com isso, metade da barra adere ao concreto, a outra metade não adere ao concreto. E com isso a gente tem o movimento de contração e expansão da placa livre, ok? Essas barras de transferência, elas são dimensionadas, né? Ela depende do raio de rigidez da placa, do modo de elasticidade do concreto, do coeficiente de Poisson, espessura de placa, coeficiente de recalque da fundação, ou seja, dá para calcular, ok? Mas existe uma tabela, né, que é utilizada para poder a gente, em função da espessura, a gente adotar uma barra ou outra, né? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, você tem uma barra circular, você tem uma barra quadrada, e você tem uma barra quadrada com aquele EPS na lateral, que é para permitir o deslocamento horizontal de uma placa em relação à outra, né? Quando a gente tem aquelas condições que a gente conversou lá atrás, né? Como eu disse para vocês, né? Existe uma tabela que define, em função da espessura do concreto, por exemplo, um concreto que tem uma placa que tem uma espessura entre 12 e 17,5, ele vai trabalhar com uma seção quadrada, por exemplo, de 20, né? Um comprimento de 500, portanto 50 centímetros. O diâmetro, se for circular, 20, o comprimento 500, né? Uma coisa muito importante nisso aqui, quando a pessoa está dimensionando um piso, primeiro, a parte do dimensionamento que ele obtém é um piso simples, tá? Um HS, uma espessura de placa simples, sem armadura, ok? Depois que ele introduz essa armadura, ele passa para um HA, portanto, um H armado. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou transferindo parte da função do concreto para uma armadura, ok? Então, aquilo que num piso simples, quem cumpre é o concreto, num piso armado, quem vai cumprir é a armadura, ok? Só que a barra de transferência a ser utilizada é a barra referente à espessura da placa simples, tá? Então, por exemplo, a pessoa encontrou um HS, por exemplo, de 18, e aí, quando ele dimensionou para um HA armado, ele obteve, por exemplo, 14 centímetros, né? Aí ele vai na tabela e fala, a espessura da barra é 20. Não, não é. As tensões é do concreto simples, portanto, a barra seria de 25, ok? Isso é muito importante,
também, senão a barra fica subdimensionada, ok? Comercialmente, nós temos no Brasil adotado o comprimento de 50 centímetros. O ACI 302 estabelece outros valores, tá? De modo que pode projetar segundo o ACI que você encontra essas barras com um tamanho diferente de 50 centímetros. Muito bem. Chegando ao final dessa minha apresentação, tudo que eu falei com vocês, que eu conversei com vocês, está nessa publicação que vocês poderão baixar do site lá do IBTS. Então, essa é uma publicação que tem aí a parte de análise de solo, tipos de subbase, critérios de dimensionamento, carga linear, carga pontual, carga por metro quadrado, fala sobre concretos, né, fala sobre juntas, fala sobre subbase, ou seja, essa minha apresentação eu extraí, eu fiz um resumo do que temos dentro dessa publicação. Tem o conceito de F-number no final do piso, que é o conceito de planicidade de pisos, né? Ou seja, são 22 páginas em que você obtém todas as informações para você dimensionar um piso, ok? Então, entre lá, baixe essa publicação, que mostra como é que se dimensiona um piso para metro quadrado, um piso para carga linear, enfim, lá tem todos os critérios de dimensionamento. Também nós temos no site do Instituto, né, para baixar, um software que, por sinal, será dado um curso sobre a utilização dessa ferramenta, né, que é exatamente para auxiliar o projetista com relação à paginação do piso, né, à elaboração do seu projeto geométrico, né? Então, é um software que te auxilia exatamente nisso, né? Posicionamento de juntas, né? Se eu observar aí, se você tem armadura simples, né? Se é armadura dupla, se a tela é superior, se é inferior, você introduz aqui os parâmetros de projeto, que dimensionar é a publicação anterior. Agora, detalhar é essa ferramenta. A espessura de placa obtida, o comprimento superior da armadura, a gente estabelece aqui, o comprimento inferior, né? O tipo de subbase e a sua espessura, né? Ou seja, esse software, ele roda em cima da plataforma AutoCAD, ele lê DXF, DWG, e com auxílio dele, você pode fazer um projeto completo, né? Depois ele vai te dar aí o resumo de aço, de tela, de barra de transferência, de treliça, você vai gerar um projeto completo, ok? Então, essa é uma ferramenta que está disponível no site do Instituto e que será motivo de 2 cursos, porque normalmente a gente dá esses cursos aí, no caso quem ministra é a Dani, né? Mas demanda um tempo muito grande. E para a gente fazer virtual, isso aí não pode ser um tempo tão grande. Então, a gente está separando em módulos. Mas fiquem atentos para esses próximos módulos, né? E aqui nós temos aí o manual de utilização desse software, tá? Que está dentro daquilo que vocês vão, do local em que vocês irão abaixar essa ferramenta. É gratuito, tá? Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, um recado, que é muito importante, ok? É no que diz respeito à certificação de produtos, né? Um material com certificação significa dizer que ele passa pelo processo de controle desde a sua matéria-prima até o produto acabado por entidade de terceira parte independente. Ou seja,
certificadoras acreditadas pelo Inmetro, ok? Então, um material certificado, é muito importante você exigir isso aí. A produção de tela soldada no Brasil, nos últimos anos, ela, em termos de players, aumentou bastante. Então, veja só, se você usa o vergalhão, a barra de aço solta, ele tem certificação compulsória. Ou seja, todo produtor no Brasil de vergalhão, ele tem que certificar o seu produto, desde a origem até o produto acabado. É obrigado, é uma certificação obrigatória, ok? No caso de uma tela soldada, aí que chama a atenção, a certificação não é obrigatória, ela é voluntária, ok? Portanto, o produtor de tela soldada, ele não precisa certificar o seu produto, de modo que ele não precisa comprovar o seu processo de produção. Então, como a gente observou aí ao longo de algum tempo o crescimento de novos players no mercado, a gente fez uma pesquisa, fizemos duas na realidade. Uma que foi em 2015, onde a gente coletou material pelo Brasil afora, tá? Diversos estados, cidades, onde a gente levou para Falcon Bauer para fazer a análise desse material que estava sendo colocado no mercado. Análise dimensional, comprimento de franja, espaçamento, coisas do tipo. Ensaio de tração, portanto, escoamento, resistência, tá? E dobramento, cisalhamento, região de solda, da região soldada, que para você produzir uma tela, você tem diversas variáveis que devem ser controladas, não é simplesmente pegar 2 fios e soldar, tem todo um controle de processo aí, e marcação, né? Então, esses foram os elementos que a gente ensaiou. Em 2015, de tudo que a gente pegou no mercado, 71% era não conforme, 29% conforme. Isso reflete o fato daquele material tela não ser de certificação compulsória, porque se fosse compulsória, isso aí não aconteceria. Nós ficamos preocupados lá em 2015, eu repeti isso aí em 2019. Esse número subiu para 79% de material não conforme e 21% conforme. Então, isso é uma situação extremamente perigosa. Às vezes você pode estar comprando um determinado tipo de produto para a sua obra, ele não tem certificação, você está comprando gato por lebre, tá? Então, o consumidor deve sempre, no caso de tela, solicitar o certificado. Dessa forma, ele estará protegido quanto à qualidade do produto, a rastreabilidade na produção desse produto, desde a sua matéria-prima, ok? Então, é fundamental. Voltamos àquele tripé que eu mostrei no início. Projeto, materiais e execução. Materiais. A certificação é muito importante. Ok? Às vezes está comprando um produto mais barato, achando que está fazendo uma boa coisa, e na realidade você está aí incorrendo em um risco. Nós temos um site onde nós temos todos esses materiais que eu apresentei, todos os diversos softwares, né? Software de piso, software de laje, software de parede de concreto, seus manuais, né? Temos diversas publicações com relação a comprimento de emenda, comprimento de ancoragem, se bem que hoje isso está na página 173 ou 175 da 6118,
né? Mas quem quiser conhecer de que forma a gente chegou nesses números, nós temos esses materiais que estão disponíveis aí em nosso site.